As 7 fraquezas femininas que todo homem precisa saber. Então é isso, vamos direto ao ponto, sem enrolações, que o vídeo de hoje tá incrível. Número 1, um homem firme. Olha só, as mulheres são irresistivelmente atraídas por um homem cujas suas palavras se alinham com as suas ações. Isso é, um homem que tem congruência com a sua própria identidade. Esse tipo de homem é cativante para toda mulher. Porque o que isso demonstra? Isso demonstra uma força inabalável, porque as palavras dele condizem com as suas ações. No momento em que uma mulher começar a identificar incongruência em relação à sua identidade, é aí onde ela começa a identificar fraqueza de você. Quando você diz algo e você não é aquilo que você diz, por exemplo, ela te trata com falta de respeito, ela fica com joguinhos, ela faz algo que não te agrada e você diz a ela que, olha só, eu não aprecio isso e se você continuar agindo assim, não tem como mais eu me permanecer com você. Então eu vou dizer pela última vez, não vai passar mais. Você diz isso para ela, você estabelece um limite e mais uma vez ela decide cruzar esse seu limite. Agora, se você se permanecer lá, você vai demonstrar incongruência em relação à sua identidade e ela vai identificar isso como fraqueza. E para um homem fraco, a mulher vai destruir um homem que ela identifica fraqueza. Ela vai fazer de tudo para te emascular. Ela vai te tratar com ainda mais falta de respeito. Os joguinhos emocionais vão vir para cima de você com ainda mais força. Mulheres, elas não foram programadas para estar ao lado de um homem fraco. Elas foram programadas para estar ao lado de um homem forte. Elas precisam de um homem forte. Elas não vão ter nenhuma piedade pelos homens fracos. Mas quando você é um homem que é congruente com a sua identidade e quando ela tenta cutucar o teu frame, tenta te testar e você se permanece congruente com aquilo que você apresenta, é aí que ela começa a te respeitar. É aí quando ela começa a te colocar numa categoria de homem onde ela quer se relacionar, onde ela precisa respeitar, porque senão ela não terá você. Você mostra com as suas ações que você está disposto a ir embora se for necessário. Você mostra com as suas ações que você se alinha com aquilo que você diz. Você é congruente com a sua identidade. E essa é uma característica muito, mas muito atraente para as mulheres. Por quê? Porque isso demonstra força. Ela precisa se certificar de estar ao lado de um homem forte. Isso é da natureza delas, que faz ela se sentir segura e protegida. As mulheres valorizam ações acima de palavras. Então, irmão, suas ações devem sempre reforçar aquilo que você diz. Precisa haver congruência sempre. Você precisa se certificar de sempre se permanecer congruente com a sua identidade e não quebrar isso por nada. A fraqueza número 2 é o homem ambicioso. Mulheres são profundamente atraídas por homens com ambição, não por aqueles que se contentam com a mediocridade. Um homem ambicioso que se esforça por mais, seja iniciando o seu próprio negócio ou iniciando um novo projeto, isso exala liderança e um forte impulso masculino. Você pode nem ter chegado lá ainda, mas só o fato dela ver a sua ambição, a sua garra, a sua vontade de vencer, elas veem potencial em você. Elas vão apostar em você por um futuro próspero, porque elas podem ver em seus olhos a sua ambição, a sua fome de vencer, esse impulso masculino de querer conquistar. Elas veem potencial não apenas em seu sucesso financeiro, mas na energia dinâmica que você exala por assumir riscos. A energia de um homem que vai fortemente atrás dos seus objetivos. E ele não para, ele continua empurrando para frente, não importa o que aconteça. Ela olha para você e pensa, uau, esse cara vai muito longe. Eu quero estar com ele. Eu digo para você, irmão, ela não pode resistir a um homem ambicioso. Ela vê um sentido na vida em você, ela vê um propósito de vida em você, ela vê um futuro com você e ela não pode resistir a não ser se atrair a você. A fraqueza número 3 é o magnetismo do cafajeste. Esse vocês já conhecem, mas eu vou explicar com mais detalhes aqui nesse tópico. Existe um fascínio inegável ao misterioso cafajeste, que as mulheres
não conseguem resistir. Porque as mulheres deixam de lado aqueles caras bonzinhos, mas fazem de tudo para aqueles caras que são cafajestes. Muito simples, elas são fortemente atraídas pela montanha-russa emocional que esses homens geram nelas. Muitas vezes, deixando elas obcecadas, viciadas, coisa que o cara bonzinho não consegue fazer porque ele é muito previsível. Ele faz de tudo para tentar agradá-la, ele é bonzinho demais. Ele não é um homem que vive de acordo aos seus próprios termos. Ele não é um homem imprevisível. Ele não é um homem que gera desafio na mulher, que faz ela ir às alturas com ele. O cafajeste estaria na cama com ela, fazendo ela ir às alturas e de repente, no outro dia, sem notícias dele. Isso não se trata de ficar de joguinhos. Ele é um homem que tem várias opções de mulheres, ele é desejado por outras mulheres. Ele tem coisas importantes acontecendo em sua vida, ele tem uma vida incrível e empolgante para viver, então ele não vai ficar muito ali em cima dela. Ele joga ela nas alturas e depois ela cai por ele simplesmente estar ausente, por estar vivendo a sua vida. Então isso faz ela querer desejar mais. Só que como ele está ocupado, vivendo a vida empolgante, excitante dele, uma vida abundante, com opções de mulheres de qualidade, ele não fica muito em cima dela, fazendo ela ansiar por mais dessas emoções que o cafajeste gera nela. Isso faz com que ela fique cada vez mais viciada e obcecada por ele, coisa que o cara bonzinho não faz. Então, o magnetismo do cafajeste é uma fraqueza das mulheres, elas não conseguem resistir ao magnetismo do cafajeste. Agora, para incorporar essa persona do cara cafajeste, você precisa viver um estilo de vida desapegado, você precisa ser um cara desapegado, ter uma vida excitante e empolgante fora dela, ter opções de mulheres, mesmo que você não tenha tantas opções de mulheres agora, mas você está trabalhando duro, você está criando o seu próprio negócio, fazendo dinheiro, alguma forma de fazer mais dinheiro, sempre buscando se elevar, buscando ser um homem cada vez melhor, você vai estar ocupado. Por estar ocupado, você deixa ela se perguntando sobre você. Você gera o pico da presença quando você está com ela, você joga ela nas alturas, fazendo ela sentir várias emoções, dando ali, altas emoções da cama. E quando você se despede dela, você vem com o declínio da ausência. Então você joga ela lá em cima com o pico da presença e depois, com a sua ausência, você joga ela lá embaixo com o declínio da sua ausência. Por estar ocupado com as suas coisas em sua vida, você tem um império para administrar, uma vida empolgante para viver. Você não tem tempo para ficar em cima dela o tempo todo. Isso gera o declínio da ausência que faz ela ansiar por cada vez mais aquele pico da presença que você gerou estando com ela. Isso se torna um vício, ela fica cada vez mais obcecada por você. Essa é uma fraqueza que as mulheres não podem resistir. E eu creio que você vai utilizar isso com boas intenções, para uma boa mulher que você quer realmente deixar ela obcecada, viciada em você, que você queira realmente se relacionar com ela e não usar isso pro mal. Por favor, irmão, tenha responsabilidade ao aplicar isso. Fraqueza número 4, o homem que a ignora. Quando que uma mulher bonita é ignorada? Elas não estão acostumadas a serem ignoradas. Agora, quando chega um cara que tem o culhão de ignorar ela, nossa, quem é esse cara? Você se destaca e automaticamente ataca o ego dela, porque ela não está acostumada com isso. Você faz ela se questionar por que esse cara não se comporta como todos os outros caras se comportam. O que tem de diferente nele? Será que eu não sou tão bonita assim? Será que ele tem uma mulher tão bonita quanto eu, até mais? Isso é algo psicológico que acontece com ela. Essa é a psicologia de ignorar uma mulher. Você faz ela olhar pra você com, peraí, por que ele não está agindo como todos os outros caras? O que tem de diferente nesse cara? Você instiga a curiosidade. Você faz ela prestar atenção em você pra ver o que tem diferente em você. Mas claro, se você for um cara que ela não se sente atraída, você não tem um bom sex appeal, você não trabalha no seu físico, você não faz o básico bem feito, que é cuidar do seu estilo, cuidar da sua aparência, cuidar do seu físico, irmão, ela não vai se sentir atraída por você. Mas se você tem um básico bem feito, ela vai prestar atenção em você, porque você já é um cara atraente. E agora, você não fica babando o ovo dela, você passa por ela normalmente, ignorando ela. Ela olha pra você com olhos diferentes. Espera aí, o que tem diferente nesse cara? Eu quero descobrir. E essa é uma fraqueza das mulheres, que elas não conseguem
resistir. Fraqueza número 5, o homem masculino. As mulheres são atraídas por homens que exalam masculinidade, muitas vezes caracterizada pela força física, por uma voz profunda, independência emocional, que é o cara ser desapegado. Esses homens são líderes naturais e não dependem dos outros para se sentirem bem consigo mesmos. A validação deles não vem de fora, vem de dentro. Eles se autovalidam com o esforço que eles colocam em si mesmos. Só ele sabe o tanto de esforço que ele coloca para ter aquele shape incrível. Só ele sabe o esforço que ele coloca no negócio dele para fazer essa grana. Ele sabe o esforço que ele coloca na aparência dele para ser esse cara boa pinta. Então ele se valoriza, ele se autovalida porque ele reconhece o seu próprio valor pelo ar do trabalho que ele coloca em si mesmo. E as mulheres são irresistivelmente atraídas por esse homem. Agora, para você incorporar isso, é muito simples. Faça o básico muito bem feito. Comece a se exercitar. Aprenda uma nova habilidade, uma habilidade que vai te gerar grana. Você pode criar o seu próprio negócio, escalar o seu negócio, fazer muita grana com o seu negócio, aprender uma arte marcial. Você pode aprender a lutar, aprender a se comunicar melhor. Você pode incorporar essa persona do homem masculino por simplesmente fazer essas coisas. Otimize o seu personagem, deixe ele mais forte. É como um jogo de videogame. O que você faz com aquele personagem? Você coloca mais skills nele, você melhora a aparência dele, você deixa ele mais forte, maior, mais poderoso, mais inteligente, mais capacitado. Você precisa fazer a mesma coisa com o seu personagem aqui na vida real. E o que isso vai fazer? Isso vai projetar uma imagem de força e estabilidade. Qualidades que as mulheres consideram profundamente atrativas. A fraqueza número 6 é o homem apaixonado. Não me entenda mal aqui, eu não estou dizendo o homem emocionado, é o homem apaixonado. Esse homem cativa as mulheres canalizando emoções intensas naquilo que ele ama. Esse entusiasmo é contagiante, o tornando incrivelmente atraente. Para aproveitar isso, mergulhe em um tópico pelo qual você é apaixonado. Pode ser um projeto, pode ser um hobby. Falar e fazer algo com paixão vai fazer com que ela admire você e crie uma forte conexão emocional. E por último, número 7, o homem emocionalmente inteligente. As mulheres são inerentemente emocionais. E um homem que sabe muito bem gerenciar suas próprias emoções, naturalmente se destaca. Homens emocionalmente inteligentes, eles têm uma vantagem, porque eles conseguem se conectar com as mulheres em nível mais profundo. Você precisa ser emocionalmente inteligente ao ponto de identificar as emoções dessa mulher, pela postura dela, pela linguagem corporal dela. Por exemplo, você pode fornecer apoio sem oferecer soluções. Por exemplo, você identifica pela linguagem corporal dela que ela está se sentindo incomodada naquele ambiente. Você não diz para ela que você quer sair daqui. Não, você simplesmente levanta e fala, vamos ali fora. Entende? Você vai lá, faz e resolve. Você oferece soluções. Você é calibrado. Você é emocionalmente inteligente. E também isso faz com que você crie momentos memoráveis com essa mulher, que também melhora a sua conexão com ela. Ela vai lembrar de você como um homem que resolve. Ele vai lá e faz, uma característica masculina extremamente atraente. Ele não fica reclamando, ele não fica questionando. Ele é emocionalmente inteligente para identificar o que está acontecendo na situação e resolver. Por fazer isso, você se torna alguém com quem ela pode confiar para suporte emocional, tornando você incrivelmente atraente com o mínimo de esforço.